Eu terminei o culto hoje, e no terminar o culto, veio um casal conversar comigo, um casal de recém-convertidos. Eu tive a felicidade de, numa viagem que eu fiz aqui, eu acho que foi em dezembro, de ir na casa deles, e quando nós paramos na porta, eu ouvia os nomes mais feios do mundo, que a mulher falava para a vizinha, outra mulher. Levanta suas mãos pro céu. As duas quase estavam se matando de grito, de coisa. E o marido estava na maior tristeza do mundo, porque tinha brigado com a mulher, estava um inferno na casa deles. E nós, como vimos daquele inferno, e como a gente não tem medo do cão nem do diabo, a gente desceu e fomos conversar com eles. Aí eles contaram os problemas todos, e eu vi que aqueles problemas todos tinham origem naquele mundo de imagens de santo que estava dentro da casa. Imagem tudo quanto é tamanho, imagem tudo quanto era jeito. Nós pregamos para eles, e acabou, depois de 1 hora de pregação, acabou eles nos entregando todas aquelas imagens e nos autorizando a dar fim naquilo tudo. E a partir daquele dia, o casal está vivendo uma vida feliz, a mulher se transformou completamente, se arrumou, né? O homem agora está com os olhos arregalados, a vida melhor, a vida em paz. E pasme vocês todos, a vizinha que estavam brigando, as duas estavam lá na igreja também, porque entregou sua vida a Cristo também. Culto na casa dela às terça-feira. Exatamente. Então, aí o marido disse para mim assim: pastor, eu queria que o senhor instruísse a minha mulher e me dissesse qual é a verdade. A mãe da minha mulher morreu. Aí o que fez a minha mulher? Catou um monte de roupa, um monte de coisa da minha sogra, e tá lá com ela, e ela fica chorando sobre aquilo, e fica botando a mão em cima daquilo, e fica dizendo: ah, da minha mãezinha, ah, essa roupa é da minha mãezinha, ah, como ela gostava dessa blusa, ah, como a minha mãezinha gostava disso, ah, como a minha mãezinha gostava daquilo. Pastor, tá certo isso? Então eu disse para minha filha, disse: filha, não faça isso, não faça isso. E eu me lembrei desse fato agora e estou trazendo esta palavra para vocês verem como é que nós temos do nosso relacionamento com os mortos. Aí ele, que é um homem muito simples, um homem muito humilde, ele falou assim: ô pastor, esse negócio de cultuar os mortos tem um nome, né, pastor? O senhor fala lá, e eu já procurei guardar aquele nome, eu vou até a metade, não consigo falar o nome inteiro, não consigo lembrar do nome, é um negócio nego, como é que é mesmo, pastor? Como é que é mesmo? Eu falei: necromancia. Vou repetir: necromancia. Essa palavra significa culto aos mortos. A palavra necro é uma palavra de origem grega. Necron, necrotos, significa morto. Necron, necrotos, significa morto. E a palavra mancia, ela vem da palavra grega também, mantos, mantui, que significa estudo, que significa culto, que significa veneração, que significa dedicação. Então, necromancia significa culto aos mortos, significa dedicação aos mortos, significa respeito aos mortos, invocação aos mortos. Olha o que Deus diz aqui no Evangelho de Lucas, que também é reproduzido no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, 18. Mas vamos pegar aqui o capítulo de Lucas, que é o capítulo 9, no versículo 57. Indo eles Jesus e os seus discípulos, a caminho afora. Jesus andava caminho afora. Jesus andava mais, eu não vou dizer mais que notícia ruim, porque Jesus era notícia boa, as boas novas do Evangelho. Mas ele andava. Jesus andava uma base de 40 quilômetros dia. 40 quilômetros dia ele andava. E a multidão atrás dele. E ele tinha uma responsabilidade muito grande. Porque na lei judaica, quando você está andando, você tem direito de entrar numa propriedade e tirar o que você tem para comer. Mas a lei judaica não imaginava que ia chegar um profeta um dia e andar com 40, com 20 mil pessoas em redor dele, como Jesus andava. Então Jesus não podia deixar o povo invadir as casas, nem invadir as propriedades para tirar o que comer, porque era pior que gafanhoto. Chegava numa propriedade de 20 mil pessoas, comia até o talo. Então Jesus não podia permitir isso.
Então o que Jesus fazia? Jesus multiplicava o pão, multiplicava o peixe. Então na história bíblica existem duas narrações da multiplicação de pão. Existem duas. Mas, meus amigos, se vocês pegarem o Evangelho de João, prestem atenção, o Evangelho de João, no final do Evangelho de João, deixa eu ver onde é que está aqui. Eu preciso achar. No Evangelho de João, um pouquinho antes de Atos. Um pouquinho antes de Atos. Ixi, ainda estou no 8 de Atos. Vamos para trás. Aqui. O que está escrito aqui? Este é o discípulo, o último capítulo, o capítulo 21 de João, no último parágrafo. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Último versículo de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Veja, meus irmãos, o último capítulo do Evangelho de João. No último versículo 24, ele diz assim: essas coisas eu vos escrevi, e eu testemunho delas, e elas são verdadeiras. Agora, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mas, pastor, será que as 20.000 pessoas que acompanham Jesus não eram sempre as mesmas? Eu vou mostrar para vocês que não eram as mesmas. Porque as multidões acompanhavam Jesus, primeiro pelos milagres que ele fazia. Então chegavam 20.000 surdos, cegos, mudos, aleijados, leprosos, como é que se diz? Tuberculosos, cancerosos, toda sorte de doença. Jesus curava a todos, que nunca ninguém chegou a Jesus com fé que não fosse curado. Ele curava a todos. Só que tem uma coisa: o ministério de cura, ele tem um problema, porque aquele que vem doente e é curado, ele nunca mais volta. E o próprio Jesus se queixou quando ele curou os 10 leprosos. Ele curou os 10 leprosos e disse: agora vocês vão se apresentar aos sacerdotes. E os 10 saíram para se apresentar aos sacerdotes, porque na lei de Moisés estava escrito que o curado de lepra fosse se apresentar ao sacerdote para que ele fosse declarado purificado. Fazer um parêntese aqui agora. Quando a gente ataca as imagens, quando a gente ataca os ídolos, o católico diz assim: mas isso é coisa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não vale mais. Ora, você, meu amigo católico, está contrariando o próprio Jesus. Jesus disse aos leprosos que ele havia curado: vai agora e se apresenta aos sacerdotes. Lei mosaica, lei do Antigo Testamento. Se Cristo tivesse revogado o Antigo Testamento, ele dizia: vocês não precisam se apresentar a ninguém, porque agora essa lei não vale mais. No entanto, ele disse: vão se apresentar ao sacerdote. Então, sinal que o Antigo Testamento não foi revogado. E Jesus mesmo disse: eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Então aquilo que está no Antigo Testamento é válido até hoje.